Descubra a história completa da Bíblia como você nunca viu antes. Hoje, você vai aprender a história completa da Bíblia e entender tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, desde Adão no Jardim do Éden até a morte dos discípulos de Jesus. Sem dúvida, quando terminar de assistir a este vídeo, você não será mais o mesmo. Você amará ainda mais a palavra de Deus. Claro que isso só acontecerá se você abrir seu coração para a palavra de Deus. Se tiver dificuldade em entender a Bíblia, neste vídeo você conseguirá compreendê-la. Após assistir tudo o que será ensinado, tenho certeza de que você será edificado e iluminado pelas Escrituras. No início, antes mesmo do conceito de tempo existir, havia somente Deus. Ele é eterno, não teve um começo e sempre existiu. Deus é o Criador de todas as coisas, o princípio de tudo. Foi Ele quem deu origem ao universo, aos céus e à terra. A narrativa da Bíblia começa com a grandiosidade da criação divina, onde cada detalhe foi cuidadosamente planejado por sua sabedoria infinita. Antes que qualquer forma de vida surgisse, antes que as estrelas brilhassem no firmamento, Deus já estava lá, soberano e majestoso em sua essência. Assim, no princípio dos tempos, Deus criou os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra de forma majestosa e magnífica. Ele separou a luz das trevas, criou os mares e os continentes, estabelecendo uma ordem perfeita em sua criação. No ápice de sua obra, Deus decidiu criar o homem à sua imagem e semelhança, dotando-o de inteligência, livre-arbítrio e capacidade de se relacionar com ele. O ser humano foi colocado como mordomo da terra, responsável por cuidar e cultivar o jardim que Deus havia plantado. Adão e Eva foram os primeiros seres humanos criados por Deus, vivendo em comunhão perfeita com Ele no Jardim do Éden. Eles desfrutavam da presença divina e da harmonia da criação, experimentando a paz e a plenitude que só podem ser encontradas na intimidade com o Criador. Adão e Eva desfrutavam da comunhão perfeita com Deus no Jardim do Éden, onde tudo era harmonioso e repleto de vida. No entanto, a serpente astuta tentou Eva, levando-a a duvidar da bondade de Deus. Ao ceder à tentação, Eva comeu do fruto proibido e ofereceu a Adão, que também comeu. Nesse momento, a inocência deles se perdeu e o pecado entrou no mundo. A partir desse trágico evento, Adão e Eva foram expulsos do Éden, perdendo a comunhão direta com Deus. As consequências do pecado se fizeram presentes em suas vidas e na humanidade como um todo, marcando o início de uma jornada de redenção e restauração prometida por Deus. Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva, cada um com personalidades distintas. Abel, o mais novo, era um pastor de ovelhas, dedicado e sincero em sua adoração a Deus. Caim, por sua vez, era um agricultor trabalhador, mas seu coração estava cheio de inveja e ressentimento. Quando ambos trouxeram ofertas a Deus, Abel ofereceu o melhor dos seus rebanhos com um coração grato e obediente, enquanto Caim apresentou uma oferta sem a mesma sinceridade e generosidade. A atitude de Caim revelou seu egoísmo e descontentamento diante da aceitação da oferta de Abel por parte de Deus. Consumido pela inveja, Caim levou seu irmão ao campo e o matou brutalmente, tornando-se assim o primeiro assassino da história da humanidade. A trágica história de Caim e Abel nos alerta sobre as consequências devastadoras do ciúme descontrolado e nos lembra da importância de manter nossos corações puros diante de Deus. Noé, um homem justo e íntegro diante de Deus, viveu em tempos de grande corrupção e maldade na terra, enquanto a humanidade se afastava cada vez mais dos caminhos do Senhor. Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Em meio à escuridão espiritual
que envolvia o mundo, o Senhor decidiu enviar um dilúvio para purificar a terra do pecado e da injustiça. Noé foi escolhido por Deus para construir uma arca que serviria como refúgio para ele, sua família e os animais durante o dilúvio iminente. Com obediência e fé inabaláveis, Noé dedicou-se à construção da arca conforme as instruções divinas, mesmo diante das zombarias e incredulidade dos que o rodeavam. A arca foi finalizada nos detalhes exatos revelados por Deus, e Noé reuniu sua família e os animais conforme o Senhor ordenara. Quando as águas do dilúvio inundaram a terra, somente os que estavam na arca foram poupados da destruição. Durante 40 dias e 40 noites, a arca flutuou sobre as águas, preservando a vida no meio do juízo divino. Após a tempestade cessar, Noé soltou uma pomba, que trouxe um ramo de oliveira como sinal de esperança e renovação. Assim, Noé e sua família emergiram da arca para repovoar a terra sob o pacto eterno estabelecido por Deus com toda a criação. Abraão, cujo nome original era Abrão, foi escolhido por Deus para ser o patriarca de uma grande nação. Ele nasceu em Ur dos Caldeus e, em obediência à voz de Deus, deixou sua terra natal e partiu em direção à terra de Canaã, a terra prometida por Deus à sua descendência. Abrão era um homem de fé e confiança no Senhor, mesmo diante das incertezas e desafios que enfrentava em sua jornada. Em Canaã, Deus renovou sua promessa a Abrão de que ele seria pai de uma grande nação e teria descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. A fé de Abrão foi grandemente testada quando ele e sua esposa Sarai não puderam ter filhos durante muitos anos. No entanto, mesmo em meio à aparente impossibilidade, Abrão permaneceu firme na promessa divina. Finalmente, após décadas de espera, Deus cumpriu sua promessa, e Abraão teve um filho com Sarai, a quem chamaram Isaque. A história de Abraão é marcada por sua fé inabalável em Deus e pela certeza de que o Senhor sempre cumpre suas promessas para aqueles que confiam nele. Jacó teve 12 filhos que se tornaram os patriarcas das 12 tribos de Israel. Cada um dos filhos de Jacó teve uma história única e desempenhou um papel fundamental na formação do povo de Israel. Reuben, o primogênito, perdeu sua primogenitura devido às suas más ações. Simeão e Levi foram conhecidos por sua violência contra os habitantes de Siquém. Judá emergiu como um líder forte e foi escolhido para receber a bênção da liderança. Issacar foi reconhecido por sua sabedoria e discernimento. Zebulon prosperou como comerciante marítimo. Dan foi um guerreiro valente. Gade foi abençoado com terras férteis. Azer se destacou pela sua habilidade em produzir alimentos. Naftali foi ágil e veloz como uma gazela. José, o filho amado de Jacó, teve uma jornada marcada por altos e baixos, sendo vendido como escravo pelos seus irmãos, mas eventualmente se tornando governador do Egito e salvando sua família da fome durante a grande crise. Benjamim, o caçula, era querido por seu pai, Jacó. Cada tribo representava uma parte importante da identidade coletiva de Israel, contribuindo para a diversidade e unidade do povo escolhido por Deus. Durante o período dos juízes, Israel enfrentou uma série de desafios e provações que testaram a fidelidade e a obediência do povo para com Deus. Após a morte de Josué, que liderou os israelitas na conquista da terra prometida, a nação entrou em um ciclo de apostasia, opressão estrangeira, arrependimento e libertação. Os juízes eram líderes temporários escolhidos por Deus para guiar o povo em tempos de crise e dificuldade. Cada juiz tinha uma missão específica de livrar Israel da opressão inimiga e restaurar a adoração ao verdadeiro Deus. Gideão foi chamado por Deus,
enquanto estava malhando trigo no lagar para libertar Israel dos midianitas. Débora, profetisa e juíza, liderou Israel à vitória sobre os cananeus sob o comando de Baraque. Sansão, conhecido por sua força sobre-humana, enfrentou os filisteus em uma série de confrontos. A história dos juízes é marcada por altos e baixos espirituais do povo de Israel, que frequentemente se desviava da vontade de Deus e caía em idolatria e injustiça. Apesar das falhas humanas, Deus continuava a mostrar sua fidelidade em levantar líderes capacitados para conduzir seu povo à restauração espiritual e moral. Durante o período dos reis, a história de Israel tomou novos rumos com a ascensão de figuras como Saul, Davi e Salomão. Saul foi o primeiro rei escolhido por Deus para governar sobre Israel. Inicialmente, ele demonstrou coragem e liderança ao enfrentar os inimigos do povo de Deus. No entanto, sua desobediência às instruções divinas resultou em sua queda e na perda da bênção real para sua linhagem. Davi, por outro lado, foi um homem segundo o coração de Deus. Sua juventude como pastor de ovelhas o preparou para enfrentar o gigante Golias e se tornar um valente guerreiro. Apesar de seus erros e pecados, Davi sempre buscou o perdão e a direção de Deus em sua vida. Sob seu reinado, Israel experimentou tempos de paz e prosperidade, consolidando Jerusalém como a capital do Reino Unido. Salomão sucedeu seu pai Davi no trono e foi conhecido pela sua sabedoria divina. Durante seu reinado, Salomão construiu o magnífico templo em Jerusalém, tornando-se um símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. No entanto, com o passar dos anos, Salomão se desviou da fidelidade ao Senhor ao permitir a influência de mulheres estrangeiras e idolatria em seu reino. A história dos reis de Israel é marcada por sucessos e fracassos, revelando a importância da obediência e da busca contínua pela vontade de Deus. Após a divisão do reino de Israel entre Judá e Israel, as duas nações seguiram caminhos distintos. O reino de Israel, ao norte, foi marcado por uma sucessão de reis idólatras que levaram o povo à apostasia e distanciamento de Deus. Profetas como Elias e Eliseu foram enviados por Deus para confrontar a idolatria e chamar o povo ao arrependimento. Mas grande parte do povo permaneceu obstinado em seus pecados. O reino de Israel foi finalmente conquistado pelos assírios, que levaram muitos dos israelitas para o exílio e dispersaram as tribos ao redor do império. Por outro lado, o reino de Judá, ao sul, teve períodos de fidelidade a Deus sob reis como Ezequias e Josias. Ezequias restaurou a adoração verdadeira no templo e confiou em Deus durante o cerco assírio a Jerusalém. Josias empreendeu reformas religiosas profundas e redescobriu o livro da lei perdido no templo, renovando assim a aliança do povo com Deus. No entanto, após a morte de Josias, Judá caiu gradualmente na idolatria e injustiça, desviando-se dos caminhos do Senhor. O profeta Jeremias advertiu incansavelmente sobre o juízo iminente caso o povo não se arrependesse, mas suas palavras foram frequentemente rejeitadas. Eventualmente, Judá foi conquistada pelos babilônios sob Nabucodonosor II, que destruiu Jerusalém e levou muitos cativos para a Babilônia no primeiro exílio babilônico. Assim termina este capítulo sombrio da história de Israel, marcado por desobediência, juízo divino e exílio. Se você deseja saber mais sobre a história da Bíblia e como ela pode transformar sua vida, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria e amor. Que as histórias nela contidas possam iluminar seu caminho e trazer paz ao seu coração.